Pedido de esclarecimento, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e a todos os membros do Governo, Srs. Deputados. Quem ouvisse hoje o Primeiro-Ministro de Portugal aqui neste Parlamento pensaria que estaríamos a falar de outro país e de outra realidade, mas não. É António Costa, o mesmo segundo maior governo de sempre aqui no Parlamento, e pronto para dizer ao país: agora, meus amigos, é que vai ser. Vocês não percam a oportunidade, porque agora é que vai ser. Só que, como dizem os miúdos, só que não. Só que não, Sr. Primeiro-Ministro, porque ainda ontem o Sr. Ministro das Finanças esteve aqui, aí sentado onde está agora, e disse esta frase que eu pergunto-lhe se reconhece: não posso por isso dizer em consciência que os portugueses não vão perder poder de compra. Em resposta a uma pergunta minha, aqui no Parlamento. Para ser sincero, está a ver, Sr. Primeiro-Ministro, sincero, que é uma coisa que lhe pedimos que seja aqui neste Parlamento, para ser sincero, temos que reconhecer que os portugueses vão perder poder de compra. E isso tem uma palavra. Quando há um orçamento que aumenta, em alguns casos, impostos e noutro reduz despesa, mas tem como consequência a perda de poder de compra dos portugueses, tem uma palavra, quer goste, quer não: austeridade. E essa é a palavra que o Sr. Primeiro-Ministro tem que reconhecer no orçamento. Por isso, ao Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, um sim ou não, é que não há possibilidade do Primeiro-Ministro dizer uma coisa e o Sr. Ministro das Finanças dizer outra completamente diferente. A pergunta é muito simples: vai ou não Portugal perder poder de compra após a entrada em vigor deste orçamento? Diga aos portugueses se sim ou se não, é uma coisa muito simples. Mas ouvimos-lo aqui hoje dizer algo que eu penso que em casa alguns terão mesmo esboçado um largo sorriso. Vamos melhorar, como temos feito nos últimos anos, o enquadramento fiscal. Que coisa fofa de se ouvir aqui no Parlamento. Vamos melhorar o enquadramento fiscal. Mas diz isso sem se rir, o que é curiosíssimo que consiga fazer, mesmo de máscara posta. É dizê-lo sem se rir. Ó Sr. Primeiro-Ministro, onde é que melhorou o enquadramento fiscal deste orçamento? É por causa do IRS jovem que melhorou o enquadramento fiscal? É por haver 2 novos escalões no IRS que melhorou o enquadramento fiscal? Então deixe-me dar-lhe dados que talvez contrariem este seu enquadramento fiscal. É que os pensionistas em Portugal são dos que menos poder de compra têm na Europa. Leve lá o seu enquadramento fiscal. Os funcionários públicos em Portugal perderam 12% de poder de compra nos últimos 6 anos. Aí tem o seu enquadramento fiscal. Os impostos em Portugal atingiram o ano passado recorde em carga fiscal e vem aqui ao Parlamento dizer que melhorámos o enquadramento fiscal. E dilo sem se rir, com uma máscara colocada à frente do rosto, como se isso fosse possível de acreditar aos portugueses. Não há um português que acredite que melhorámos o enquadramento fiscal. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe se diz mesmo a sério quando se refere à redução da dívida pública. E diz, e cito aqui nesta Câmara: permitiu-nos reduzir consecutivamente o peso da dívida pública. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal tem hoje, ao momento em que estamos aqui a falar, não é uma das maiores dívidas da Europa, não é uma das maiores dívidas da OCDE, Sr. Primeiro-Ministro. Portugal tem a 12ª maior dívida pública do mundo. E isso devia envergonhar qualquer governo e qualquer bancada que apoia o governo. A 12ª dívida pública do mundo. A 12ª dívida pública do mundo. E com alguma graça vou-lhe dizer isto. Sabe qual foi a última vez que Portugal teve a 12ª pior dívida pública no mundo? Foi em 2010. Em 2010 estava no governo o que o aldrabou, a si e a nós todos, o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. E que eu me lembro, não era um governo liderado pelo PSD de Passos Coelho, nem pelo CDS de Paulo Portas, nem pelo Chega e Iniciativa Liberal, que não existiam. Era um governo liderado pelo Partido Socialista. Por isso, leve a sério este aviso, Sr. Primeiro-Ministro. É que todos sabemos o que aconteceu depois. Portugal esvalhou-se e teve que pedir ajuda externa num memorando assinado pelo Partido Socialista. Portugal esvalhou-se, teve que baixar salários e cortar pensões quando tinha a 12ª maior dívida pública do mundo. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, leve esta comparação muito a sério, porque a última vez que a tivemos foi precisamente com um antecessor seu do Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro ouviu de alguma forma um puxão de orelhas do Presidente da República no 25 de Abril, quando disse que os gastos na defesa eram para ser levados a sério. Portugal enfrenta, e a Europa toda enfrentam, uma guerra no leste da Europa.
Sabemos das dificuldades que as nossas Forças Armadas, as nossas forças militarizadas têm tido, quer em termos de carreira, quer em termos de meios. E é espantoso termos um orçamento que reduz em 800 mil euros o orçamento da defesa. Ontem mesmo, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, voltou a dizer não chega este valor para a defesa. E por isso pergunto-lhe, vai ou não o Partido Socialista, na especialidade, aumentar os valores previstos para a defesa? É que a explicação que ouvimos do Governo foi esta. Foi, bom, vamos ter mais dinheiro do que o que foi executado o ano passado. Ó Sr. Primeiro-Ministro, nós percebemos alguma coisa de orçamentos. A resposta é muito simples. Vai haver uma verba maior para a defesa ou não vai haver uma verba maior para a defesa, como pediu o Presidente da República? É que em tempos de guerra e em tempos de ameaça sobre a Europa, não basta fazer discursos bonitos com cravos na mão e sair aos abraços com o Presidente da República. É preciso mesmo honrar as Forças Armadas, honrar a defesa nacional e honrar o nosso sistema de defesa nacional. Não vou falar sobre outros casos da defesa que ficarão para outro momento e que hoje soubemos, mas ficarão para outro momento. Sr. Primeiro-Ministro, os funcionários públicos perderam 12% de poder de compra desde 2010. 6% foi no seu governo. Os funcionários públicos perderam, durante o seu governo, 6% de poder de compra. E o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui falar em desdobramento de carreiras, em descongelamento de carreiras e etc. Disse que hoje 87% já descongelaram e evoluíram na sua carreira. Eu não sei de que país fala o Primeiro-Ministro António Costa. O que todos nós vemos todos os dias é médicos que ganham hoje o mesmo do que outros que entraram há 20 anos. Enfermeiros que são pagos quando entram ao mesmo que quando estão lá há 25 anos. Professores que dão o que têm e o que não têm para assegurar que o ensino é prestado e ganham hoje miseravelmente, não só comparado com a Europa, como comparado com os seus colegas que acabaram de entrar aqui na profissão. E o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer que os funcionários públicos estão muito contentes e que até progrediram na carreira nos últimos tempos. Pergunto-lhe se isto é verdade. 6% tiveram menos poder de compra durante o seu governo. O que significa que da metade que se perdeu de poder de compra nestes últimos 10 anos, metade do poder de compra perdido foi durante o seu governo. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe insistir novamente, mas isto tem um nome. Chama-se austeridade no setor público e no setor privado, maquilhado da maior máquina de propaganda que nós já tivemos em Portugal desde o 25 de abril. Vou terminar, Sr. Presidente, questionando apenas, Sr. Primeiro-Ministro, sobre os gastos do seu governo. Portugal tem hoje, portanto, o segundo maior governo da sua história, ou algo parecido, e voltamos a ter mais verba disponível para os gastos com ministérios e para os gastos com o governo. Para os portugueses que nos estão a ver, eu pergunto-lhe se acha normal que no momento em que se pede a muitos que apertem o cinto, que quando param numa bomba de gasolina sentem que deixam lá o rendimento disponível todo de um mês, que o Governo e a Presidência da República tenham mais dinheiro para gastar dos contribuintes portugueses. Se o primeiro exemplo não devia ser dado precisamente pelo Governo, e quando dizemos lá fora apertem o cinto, nós somos os primeiros a apertar esse cinto. Que mau exemplo de política e que mau exemplo de condução dos negócios públicos. É isso que fica como registro no início deste Orçamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.